Olá, galera! Olá! Somos do canal Saindo da Rotina. O meu nome é Sofia, meu nome é Eric. Meu nome é Erickson. E eu sou a Daniele. Hoje vamos te contar tudo sobre a nossa viagem pela Argentina. Nosso roteiro, nossos gastos e dicas importantes se você quiser fazer esta viagem também. A gente saiu aqui do Brasil, percorreu milhares de quilômetros até o fim do mundo. Cruzamos a Argentina, passamos pelo Chile também. E com isso, realizamos um grande sonho. Bora pro vídeo de hoje? Bora! Tá nevando! Ainda não tá quase, tá bem depois. Fica perto. Sofia? Então, galera, a gente tinha esse sonho de conhecer esses lugares. A gente sempre assistia vídeos aí de viajantes que estavam conhecendo, desbravando esses lugares lindos. E surgiu um sonho, né? Para nós estar conhecendo também um dia, mas era um sonho distante. Até que um dia, do nada, veio a ideia de a gente fazer essa viagem de carro, né? E com isso a gente começou a pesquisar se daria, se tem como. E a gente viu que não estava tão distante assim, que poderia ser feito, né? De uma maneira mais econômica, claro, né? Como a gente fez, né? A partir disso, a gente começou a se planejar alguns meses antes, né? Já começamos a ver o que realmente precisava, né? Questão de documentação, equipamentos para o carro e tudo mais, né? Que precisa, né? Para a viagem no exterior, né? Então, já fomos se programando, compramos o que a gente não tinha de camping, né? Para poder acampar bastante, que nem eu falei, foi uma viagem econômica. E fomos lá, com a cara e a coragem, seguindo o nosso sonho. Então, foi uma viagem bem boa, assim, que a gente fez, bem tranquila. E, que nem eu falei, foi a realização de um sonho. E para essa viagem acontecer, a gente ficou alguns meses vendo vídeos e elaborou um roteiro. Então, o nosso roteiro começou aqui pelo Brasil, saímos de casa, sentido Uruguaiana e Paso de los Libres. No primeiro dia a gente já queria fazer a fronteira, entrar na Argentina. Dali a gente seguiu para Buenos Aires, de Buenos Aires para Rio Colorado, Punta Tombo, onde conhecemos os pinguins. Dali seguimos ao Porto San Julián, onde tem o Marco Zero da Patagônia. Seguimos para Rio Gallegos. Antes até de Rio Gallegos conhecemos o Parque Monteleón. Dali fomos para Rio Gallegos. Em Rio Gallegos fizemos uma pausa para fazer manutenção do carro e organizar também o carro novamente, porque ali a gente faria a fronteira com o Chile para seguir para o Ushuaia. Para seguir o Ushuaia a gente precisa passar pelo Estreito de Magalhães, que fica ali no Chile, e depois entrar novamente na Argentina e seguir sentido ao Ushuaia, o fim do mundo. Depois a gente ficou ali alguns dias, aproveitou um pouquinho a cidade do Ushuaia e retornou para Rio Gallegos. De Rio Gallegos seguimos para El Calafate,
onde conhecemos o famoso Perito Moreno, uma geleira muito bonita. Seguimos para Uchaltén, dali seguimos para Governador Gregórios, onde passamos pelos 73 Malditos, e seguimos em direção ao Chile novamente, onde fizemos um trecho da Carretera Austral, com paisagens magníficas, onde nos surpreendemos pela beleza da natureza. Dali seguimos para Bariloche, onde ficamos alguns dias também aproveitando, conhecendo um pouquinho da cidade, e retornamos para o Brasil. Um total de 11.400 km em 23 dias. Isso tá tudo registrado nos vídeos que a gente fez, né, durante a viagem também, né? Aqui, como vocês sabem, é só um resumo da viagem aí, o que a gente planejou antes e o desenvolver da viagem. Isso mesmo. Então vamos lá, né, direto ao ponto, né? O quanto que a gente gastou com a viagem. Primeiramente, né, a gente abriu uma conta com cartão internacional, né, onde as taxas são melhores, né, de câmbio e tudo mais, e é mais fácil para utilizar também. Então a gente abriu uma conta e fomos seguindo a nossa viagem. Quando chegamos em Uruguaiana, tentamos fazer o câmbio, porém a gente não conseguiu, que estava tudo meio que fechado naquele dia. Mas enfim, o cartão a gente conseguiu pagar tudo, todos os lugares aceitava, então deu pra gente seguir a viagem bem de boa, né? Mas enfim, vou começar com o gasto mais alto da viagem, né? Que foi o combustível, que a gente teve o maior gasto, né? Foi o combustível de toda a viagem. A gente gastou em torno de R$4.900 só com combustível para rodar os 11.400 quilômetros, né? Desde casa até a volta para casa. Sim. Então a gasolina lá na Argentina, ela variava, né? Não tem como falar um preço exato, porque ela muda, né, constantemente, mas variava de 5 a 8 reais, nos lugares mais caros, né, que teve, assim, uns 3 lugares que a gente abasteceu que era um pouquinho mais caro, né? Porém, quanto mais pro sul a gente ia, mais barata a gasolina ficava. Enfim, o valor não muda muito aqui do Brasil no caso, né? Então, esse foi o nosso gasto com combustível. Então seguimos também, a gente teve um gasto razoável até com hospedagem também, mas a gente tanto acampou quanto ficou em pousadas, então a gente alternou bastante para economizar. Então nosso gasto com hospedagens, os campings, quando era imposto de combustível, eles tinham uma estrutura bem bacana, onde não nos cobravam nada. Então foi alguns campings que a gente acabou pagando, mas também não era um valor muito alto. Então foi mais ou menos R$4.050 de hospedagem. Os lugares mais caros eram os lugares mais turísticos, como Ushuaia, Bariloche, mas foi isso aí de gastos com hospedagem. Que dá para analisar que não foi tão alto também, né? Se for comparar os dias que a gente viajou, né? Para quem não acompanhou os vídeos ali, foram 23 dias viajando, né? Então é bastante dias, né? E lá o custo hoje em dia está um pouco mais alto, né? Que aqui, que até mesmo aqui no Brasil. Mas enfim, a gente conseguiu fazer uma viagem bem bacana, né? Com esses valores aí. Tem a questão da alimentação também, né? Sim. Com a alimentação a gente também teve um gasto um pouco mais elevado, né? Porque além da gente cozinhar no carro, a gente tinha uma estrutura ali também para fazer a nossa comida, a gente também comia fora, né? E experimentava novos sabores, né? Foi bem bacana essa experiência, né, que a gente teve. Mas enfim, a gente comprava alimentos no mercado, lanchonetes e tudo mais, né? Então a gente somou todos esses valores aí que a gente gastou durante a viagem, aí foi R$4.257 de alimentação. Então também é um valor, se for para pensar, alto, porém foram 23 dias na estrada, né, galera? Então não foi tanto assim, né? Contando que a gente cozinhava no carro e comia fora também. E também acabamos levando um pouco de comida, né? Levamos comidas não perecíveis, igual macarrão, arroz, o que economizou também um pouco na viagem. Seguimos também para os passeios. Os passeios, a gente fez vários passeios gratuitos também, mas teve alguns passeios que a gente teve que pagar. Então os passeios
gerou em torno de R$ 1.300. Os passeios como o Perito Moreno, a gente pagava a entrada, a balsa para passar o Estreito de Magalhães, o glaciar também a gente teve que pagar a entrada lá para ver os pinguins em Punta Tombo. Embora esses fossem caros, esses passeios, mas foram passeios assim que a gente teve uma experiência incrível. Complementando os gastos também, a gente até esqueceu de comentar. Então teve um gasto de R$ 733 que a gente colocou como outros, que foi chip de internet, farmácia, pedágio que a gente pagou, então foi em torno de R$ 733. Então a nossa viagem fechou num custo total de R$ 15.250. Então esse que foi o nosso gasto total com a viagem. E até vendo os vídeos que a gente tinha visto de outros viajantes, até que ficou um custo até baixo para 4 pessoas, visto que a gente estava com as crianças, né? Algumas pessoas fizeram em casal e tiveram gastos maiores até. Então foi isso em relação aos gastos. O que a gente economizou bastante foi a questão de camping. Teve campings, vários dias de camping, né? Que foi gratuito, né? Aí isso já ajuda na economia. A questão da alimentação também a gente conseguiu economizar, né? Fazendo a própria comida no carro, né? Porque a alimentação lá é um pouco cara. Enfim, então esses foram os pontos que a gente conseguiu economizar mais. O combustível não tem como economizar, né? Apesar do nosso carro assim, ser bem econômico, ele fez uma média boa de quilometragem, mas não podia fugir disso, né? Sim. Então a gente economizou onde deu, né? Que seria na hospedagem e na alimentação, né? E também nos passeios, a gente fez vários passeios gratuitos, né? Que tem bastante opção também, muita coisa, assim. Teve muitos passeios que a gente não conseguiu fazer que também eram gratuitos, né? E com certeza um lugar mais espetacular que o outro. Agora nós vamos comentar um pouquinho dos desafios da nossa viagem. Então a gente enfrentou algumas estradas de ripio, que são as estradas de chão que a gente conhece. Foram estradas não tão ruins, mas não rende tanto a viagem, né? Parece que você nunca chega no teu destino. Mas tem seu lado bom também, que a gente consegue ver melhor a paisagem e tudo mais, né? Porém, tem que dirigir com mais atenção, né? Para correr tudo bem. Tem a questão também que tinha dos ventos, né? O vento era muito forte, então isso já também interferia bastante na viagem. Para dirigir, não era qualquer lugar que a gente podia acampar, que podia fazer a comida, porque o vento era bem forte. Não era tanto frio, mas era muito vento que tinha. Não era todos os dias que tinha o vento, né? Mas teve bastante vento. Teve alguns dias que era um vento muito forte. Teve a dificuldade também do cansaço, porque parece que a gente está viajando, é legal, é muito bonito, mas a gente também cansa. Chegava no final do dia, a gente estava exausto, a gente deitava e apagava. Era bem cansativo também. Porém, no outro dia acordava renovado, com as energias tudo 100% para conhecer novos lugares, né? Aquela empolgação e tudo mais, né? Mas tem que ser dito, né? A verdade, né? O que acontece, né? Porque a gente passava várias horas, né? Na estrada, dentro do carro, né? Sim. Viajando. Mas enfim, tudo era por um objetivo maior, né? Teve a questão das hospedagens, que a gente ficou bem triste em alguns lugares, a gente reservava e quando chegava no lugar não estava mais disponível, dava um erro na plataforma, acabava deixando reservado e quando a gente chegava lá não estava mais disponível, então dava um pouco de transtorno, a gente tinha que ir atrás de outro lugar e às vezes era difícil de encontrar, mas também a gente tem que ver o lado bom, a gente conseguiu passar por umas experiências muito boas, se não fosse essa coisa ruim de não conseguir a hospedagem, a gente não teria uma experiência boa também, né? Conhecemos pessoas, né? Através disso, né? Por ser em cima da hora, a gente começou a conversar com pessoas para localizar alguns lugares, né? E as pessoas sempre muito prestativas, muito ajudavam, né? De coração, então foram experiências boas também. A gente acaba vendo o lado bom também da situação. Sim. E no final tudo deu certo, né? Graças a Deus a gente conseguiu lugares ainda melhores que a gente já tinha reservado, então
Na hora deu um transtorno, uma dor de cabeça, né, no momento ali, mas enfim, no final deu tudo certo. Exatamente. E também teve a questão do incêndio, que foi algo muito triste, que a gente passou por um incêndio florestal, o que foi muito triste ver o fogo se alastrando pela floresta, aquela floresta linda, verde, pegando fogo. Então foi uma situação bem triste mesmo. Foi um dos nossos desafios, né, nessa viagem aí, mas tudo valeu a pena, né? Cada momento foi aprendizagem e conhecimento que a gente adquiriu aí, e com certeza foi uma parte da nossa história aí que tá sendo construída. Além dos desafios da viagem, né, teve as partes melhores, os melhores momentos da viagem. Então vamos ver o que as crianças mais gostaram da viagem. Sofia. Eu gostei mais da pinguineira e da montanha de neve. Por que você gostou mais desses lugares? É porque na neve deu pra brincar bastante, deu pra fazer vários bonecos de neve, e na pinguineira porque era um bichinho que eu nunca tinha visto na minha vida, que elas foram as minhas primeiras vezes. E você gostou dos pinguins? O Sim. que você achou deles? Muito fofinhos, filhotinhos que eles tinham pelo e os outros também. E deu pra chegar pertinho, não? Sim. Então quem não viu o vídeo, corre lá e assista os nossos vídeos lá no canal. Isso mesmo. E o Eric? Eu fui a pinguineira também e o glaciar. E também foi a carreteira austral, muito bonita lá. Aparece um monte de rio, com cor que não dá pra explicar. Muito lindo. E por que você gostou lá do glaciar? Lá era muito legal. Eu encostei na neve pela primeira vez, né? Daí é muito divertido brincar na neve. E fizemos o que lá na neve? Isso é bastante gelado, bem gelado. A gente fez o que lá? Uma guerrinha de bolinha de neve, né? Sim. Realmente foi um dos pontos mais marcantes aí na nossa viagem ali, aquele passeio lá. Foi muito show mesmo. As crianças adoraram, todos nós, né? Na verdade, gostamos muito, sim. Foi uma primeira impressão para todos nós, né? O contato com a neve, né? Então, foi incrível mesmo. Experiência muito boa. Eu gostei bastante da Laguna Esmeralda. Acho que o que eu mais gostei foi a Laguna Esmeralda. A gente fez uma trilha de 9 quilômetros ida e volta. Teve bastante barro, foi bem desafiadora fazer com as crianças. Mas no final foi uma vista incrível, assim, não tem palavras para explicar como era bonito aquele lugar. Nossa, era muito lindo mesmo. Para mim marcou também esse passeio, mas foi uma questão que aconteceu no caminho, né? A hora que a gente tava voltando, né? Eu queria muito ver um castor, né? A gente não tinha visto ainda. Aí quando a gente tava voltando, né, no silêncio ali na trilha, eu ouvi um barulho na floresta, né? Aí eu falei pra Dani, né? Acho que é um castor. E corri lá pra ver, e realmente era um castor. Daí a gente conseguiu ver ali, ele entrando na água e ficou se exibindo pra gente ali. E isso tá tudo registrado nos nossos vídeos. Se você não viu, corre lá pra ver esses vídeos aí, é muito bacana. Além do castor, a gente viu vários animais silvestres, né? A gente viu os guanacos na viagem, a gente viu as raposas, viu as emas pertinho da ruta, né? Pertinho da estrada. Então foi muito legal ver os animais no seu habitat natural. Foi uma experiência incrível. As paradas, né, na pista também foram bacanas para as fotos. A gente se divertia muito tirando fotos no meio da pista, né? Porque era um deserto, né? Então a gente parava lá e era só nós. Então também foram momentos bem especiais. A gente passava às vezes quase o dia todo no carro, então a gente fazia algumas paradinhas para fazer um lanche e aproveitava brincar um pouco, tirar umas fotos divertidas também. Para mim também foi um ponto alto da viagem, foi a carreteira austral. Era uma ruta que eu queria fazer bastante, conhecer aqueles rios, aquelas paisagens lindas, né? Mas enfim, foi bem, como é que eu posso dizer, espetacular. A paisagem, a estrada,
tudo que a gente viveu lá. Foi uma viagem difícil, foi, porque é bastante pó, bastante estrada de chão, uma viagem cansativa e tudo mais, mas a natureza é exuberante mesmo, não tem explicação. Então, foi demais. Tudo valeu a pena. Não tem como especificar o melhor ponto, que todos foram grandiosos, né? Muito bom, uma viagem muito bacana mesmo. Agora vamos passar umas dicas importantes, né? Para quem tiver interesse de viajar ou conhecer outros lugares. Não precisa ser exatamente pelo mesmo lugar que a gente foi, né? Mas fazer uma viagem, né? Mais longa assim, né? De carro. É muito importante, né? A gente fazer um planejamento, né? Da viagem antes, né? Para ser uma viagem mais tranquila, né? Ter uma reserva financeira, né? Isso é de praxe, né? Que nem a nossa viagem, no caso lá, que as cidades eram bem distantes umas das outras. A gente sempre procurava abastecer o carro sempre que possível, né? Não deixava chegar no fim do tanque para estar abastecendo, né? Porque às vezes um posto é mais distante do outro. Mas em nenhum momento tivemos problemas com isso, então foi bem tranquilo. A questão do carro também, a gente tem que preparar ele, porque na Argentina a gente precisa ter alguns acessórios diferentes aqui do Brasil, né? Triângulo, cambão, tem que ter um seguro também, aquela carta verde que eles falam para rodar lá. Algumas coisinhas que são necessárias para estar rodando lá. Porém, a gente não precisou utilizar nenhum deles. Então, a gente foi parado pela guarda lá várias vezes, mas não fizeram nenhuma revista, enfim, mas a gente estava certinho, então foi tudo bem tranquilo. Lembrar de levar roupas adequadas, porque aqui a gente fez essa viagem em dezembro, né? Nossa viagem de férias, né? Aqui era calor, mas lá era frio, a gente viu até neve lá no Ushuaia. Então, muito importante levar roupas adequadas, roupas para o frio. Ter paciência com a estrada, né? Porque tem dias que a gente vai viajar bem, tem dias que o vento foi bem forte, então foi bem desafiador, né? E a gente traz a reflexão de que viajar com as crianças é possível e é bem importante também levar eles, trazer essa experiência bacana em família, onde a gente compartilha um pouquinho com vocês. A gente traz os vídeos de 15, 20 minutos, a gente traz um resuminho do que é, mas foi uma viagem muito gostosa de fazer e com as crianças também é possível, né? Então só basta se organizar que dá certo. Sim, com certeza. Tudo faz parte e se a gente se organizar, vai dar certo sim. Às vezes parece que está distante, mas se você começar a planejar e pensar, está mais próximo do que você pensa. Então, se tem vontade de fazer alguma coisa, vai lá e começa a estruturar que vai dar certo sim. Então, meus amigos, esse foi um resumo da nossa viagem. A gente acreditou, né, que daria certo e realmente deu. A gente viveu uma experiência única. Foi um capítulo aí da nossa história. A gente conheceu novos lugares, novas culturas, paisagens que a gente só via na televisão, né? E a gente viu pessoalmente, com certeza foi uma viagem incrível. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, acredite, vá lá, corra atrás, faça, porque com certeza você não vai se arrepender. Então essa viagem não foi só sobre lugares, foi sobre viver, desacelerar, se conectar e realizar um sonho em família. Então se você gostou deste vídeo, comenta aqui embaixo, viagem em família. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para não perder nenhum. Continuar assim, os dois juntos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para não perder nossos vídeos de passeios e aventuras por aí. Obrigado pela companhia E até a próxima!